Então, irmãos, o Evangelho de João, capítulo 8, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, irmãos? Algumas vezes a gente ouve uma interpretação que é a seguinte: às vezes é melhor a pessoa estar passando por um pecado, ou caindo num pecado gritante, escandaloso, do que alguns pecados muitas vezes sutis, não tão chamativos, vamos dizer assim, que numa convenção social seriam mais toleráveis dentro de uma conjuntura, de uma comunidade. Na verdade, a gente crê que há sim pecados escandalosos e até diferença na pena que a lei aplica a certos pecados, não é? Há uma dose da lei para um determinado pecado e outra dose para outro, ou seja, do nosso ponto de vista existe pecadinho e pecadão, e Deus mede isso de forma diferente. Embora, é claro, aos olhos de Deus, o menor dos pecados seja completa abominação e fere igualmente a ele, tanto quanto os pecados mais escandalosos. Enfim, o ponto é o seguinte: havia nesse episódio uma mulher num pecado desses escandaloso, que é claro, um pecado contra o corpo, como Paulo fala, um pecado que fere o santuário do espírito, e o corpo é o meio pelo qual a gente reflete a imagem e semelhança de Deus. Há um peso diferenciado. Contudo, esse texto traz à tona um outro tipo de pecado. A mulher era evidentemente uma pecadora, não estava ali à toa. Mas aqueles homens não, eram cínicos e hipócritas. Estavam ali exercitando de modo cruel um pecado muito mais sutil que Jesus, sobre o qual Jesus lança luz e capacita a gente a enxergar. Diz o texto que, na verdade, se tratava de uma armação, era uma armadilha para pegar Jesus, porque eles queriam, na verdade, na sua arrogância religiosa, ser mais espirituais e santos do que o próprio Jesus. Diz o texto no verso 6, no verso 4, que eles chamaram ele de mestre, ou seja, havia já um comportamento cínico, de modo que eles conseguiam apenas enxergar pecados gritantes, mas esses pecados sutis do coração eles não conseguiam. E esse comportamento farisaico fez eles arrastarem aquela mulher e humilharem ela de forma pública, como se fossem superiores a ela, não é? Contudo, irmãos queridos, é verdade que aqueles homens muitas vezes têm sido vistos como os grandes vilões dessa história aqui, os grandes errados. E aquela mulher nem sempre é vista como a pecadora que ela de fato era, a ré que ela de fato era. Ela não estava ali à toa, não estava ali por acaso. Não, a presença dela ali não era fruto de uma injustiça. Muito pelo contrário,
mesmo que eles estivessem agindo de forma hipócrita e sendo legalistas, eles estavam fazendo a lei ser cumprida. Lá em Levítico 20, 10, o texto que eles citam, na verdade, falando que Moisés recomendou a que fossem apedrejadas, diz exatamente isso: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Ou seja, havia um pecado evidente, e esse pecado era aquela transgressão explícita da lei e gritante. Agora, o que nem a mulher conhecia e nem aqueles homens conheciam ainda, a gente acredita até esse episódio, era a experiência da graça de Deus, que muitas vezes tem sido reduzida a mero perdão, e a gente vai ver que não é simplesmente perdão. E eles foram então surpreendidos pela graça. Somos surpreendidos pela graça, segundo esse texto, de algumas formas diferentes e por alguns meios. O primeiro deles é que a graça cancela a condenação da lei. A reivindicação deles, no verso 5, era uma reivindicação legal, de modo que a graça de Deus não anula a lei. Seria um contrassenso Deus fazer isso. A graça de Deus revela o caráter de Deus, a santidade de Deus e a condição que eu e você, como homens caídos, estamos diante da justiça divina, de modo que isso é prova do amor de Deus. A revelação da verdade pura e plena de Deus é prova do amor dele. A lei não tem nada de mal com ela. Paulo fala isso lá em Romanos 7, não é? Agora, o Evangelho não abole a lei, mas ele abole a condenação prevista na lei. O meio para se consertar com Deus agora já não seria mais esse meio de pena de morte, de sacrifício de animais, as leis cerimoniais, as leis através das quais o homem se consertava com Deus. De modo que às vezes as pessoas falam assim: mas então quer dizer que agora a lei já não vale mais, agora é a graça, não é? Na verdade, isso está errado, porque a lei continua valendo, revelando a Deus. E a graça, irmãos queridos, toda a lei moral de Deus continua valendo, continua sendo a verdade de Deus. Mas a graça afetou sim, aí sim, aboliu o meio de conserto e de redenção. Agora já não são mais necessários aqueles sacrifícios. Então, a palavra de Deus no Evangelho propõe para nós uma espécie de paradoxo, como a gente tem falado, que às vezes a Bíblia propõe atitudes que são aparentemente opostas. Ou seja, o mesmo Jesus que disse: não pensem que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas vim cumprir. Se você é meu discípulo, você está aqui para cumprir a lei, para viver e encarnar a lei, como eu, Jesus, encarnei e estou vivendo a lei, a sua pureza, obedecendo a ela 100%. E ele continua em Mateus 5,20: se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas ou dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A experiência do reino de Deus é uma experiência para aqueles que obedecem à lei, que têm fome e sede de justiça. E esse mesmo Jesus é o Jesus que está naquele momento agindo a partir da graça e perdoando aquela mulher. Foi o mesmo Jesus que morreu na cruz para remover de sobre nós o peso da condenação, que não foi a lei, que é a vilã da história que previu, não. É que nós merecemos segundo a justiça de Deus. Colossenses 2,13, Paulo diz: Deus nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Entendem, irmãos? Não se trata de a gente não ter razão para ser condenado. A lei está valendo, mas agora aquilo que ela aponta como consequência em termos de condenação foi removido pela graça de Deus, por causa, segundo Paulo, daquilo que Jesus fez na cruz. Ele encravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Esses dias o pastor Henrique postou uma citação do pastor Brian Houston, que é pastor da igreja Hillsong, na Austrália, em que ele diz assim: se Deus quisesse condenar o mundo, ele teria enviado um condenador, mas ele queria salvar o mundo, por isso enviou um Salvador.
Amém, irmãos? Ou seja, o projeto de Deus não era usar a lei para condenar o mundo. A lei foi o meio pelo qual a falência moral do homem foi provada. O meio pelo qual a gente conhece a nossa completa falência, nossa evidente pecaminosidade, porque ela revela a santa justiça de Deus. O problema é que muitas vezes a gente, conhecendo esse caráter perdoador da graça de Deus, a gente abusa dela, não é verdade? Paulo viu isso acontecer na igreja da Galácia e ele escreve assim em Gálatas 5,13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Vocês não precisam mais viver como na época do judaísmo, debaixo de um jugo religioso, pesado, legalista, como os fariseus estão vivendo. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião à vontade da carne. Não abusem da graça de Deus. Ou seja, no mesmo texto de Romanos 5, no final, em que Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todo mundo cita esse versículo, não é? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ponto. Paulo continua dizendo: que diremos, pois? Nós continuaremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A lógica cristã então é essa? Ele diz: não, de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? O convite cristão, sem dúvida nenhuma, é o convite para o cumprimento da lei, para a obediência à palavra de Deus. E o paradoxo é que mesmo quando eu me deparar com a minha própria falência, com a minha própria fraqueza, com a minha própria queda, eu preciso saber que eu estou sendo absolvido por Deus. Eu obedeço a Ele porque eu compreendo a obra de amor e de graça dEle, mas essa compreensão, se ela é verdadeira, se eu nasci de novo e tenho o Espírito Santo, vai me levar a buscar obedecer essa lei na sua pureza, de forma absoluta. Essa é a busca verdadeira. Ou seja, o cristão é alguém que vê na lei uma legítima e gritante expressão do amor de Deus e por isso vai lutar por obedecê-la. Mas também alguém que já se sabe condenado pelo seu próprio pecado e absolvido pela cruz de Cristo. Amém, irmãos? Então, lei é o que nós merecemos. Aquela mulher estava ali porque merecia. Graça é o que nós recebemos. O problema é que a gente se acha merecedor da graça. Mas quando a gente entende que, na verdade, a gente não merece a graça, exatamente por isso ela se chama graça. Ela vem de graça, sem que a gente conquiste. Ela foi uma conquista de Jesus por nós. Então, a primeira surpresa agradável que a graça nos traz é nos livrar da condenação inexorável, da condenação dura, rígida e incontestável que a lei previa para nós. A segunda surpresa agradável é que a graça destrói qualquer senso de superioridade. O pecado encheu a gente de senso de superioridade, luciferiano, não é? Satanás se achava, queria ser maior que Deus, queria ser como Deus. Adão e Eva caíram querendo ser também conhecedores do bem e do mal como Deus, querendo ter essa experiência, ou seja, há essa sede no sentido de ser superior. Isso está em todo ser humano. Todo ser humano tem naturalmente uma inclinação a se exaltar, a se impor ao outro. Era aquilo que aqueles homens estavam fazendo. Verso 6 diz que eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, porque na verdade eles queriam encurralar Jesus. E Jesus dá aquele tapa de luva neles, dizendo: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem de vocês for justo segundo essa lei que vocês estão usando contra ela, atire a primeira pedra. Alguns dizem que há manuscritos antigos que trazem a história de que Jesus estava escrevendo os pecados deles na areia, mas na verdade o texto aqui não diz isso. Simplesmente diz que Jesus os ignorava e rabiscava na areia qualquer coisa. Deixou que um tempo de silêncio fosse importante para, quem sabe, eles se darem conta do quanto eles estavam sendo ridículos
por se colocarem numa posição de superioridade. Ser crítico é muito fácil. Difícil para um pecador como nós é a gente exercitar uma autocrítica honesta e sincera constantemente. Muitas vezes a gente cai nesse mesmo erro, não é? Levantando o erro do outro, falando sobre o erro do outro, a gente usa isso como meio de esconder os nossos. E Jesus ignorou ele. É isso que a gente sente quando a gente não passa adiante a graça que recebemos. Quando a gente age de forma impiedosa, a gente deveria se sentir ridículo, como aqueles homens estavam se passando por ridículos ali. Jesus desarma o sadismo deles, a patologia religiosa deles, e simplesmente os ignora. E aqueles homens, então, ficam incomodados. E Jesus pergunta: quem por acaso não tiver pecado, que atire a primeira pedra? Nenhum de nós tem condições de se colocar em posição de superioridade sobre os outros. Qualquer cristão biblicamente lúcido vai enxergar o pior dos pecadores e se identificar com ele e dizer: olha ali um filho de Adão igual a mim. Olha ali alguém que tem o seu coração maculado pelo pecado igual a mim. Olha ali alguém que deu vazão a potenciais danosos, daninhos da alma, que estão também no meu coração, e para a glória de Deus, Ele tem me impedido de dar vazão a esses mesmos pecados. E a gente tem que tomar muito cuidado. A palavra diz em Tiago que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Se a gente quer ser alvo da graça de Deus e agente da graça de Deus, a gente tem que ter humildade. A gente tem que estar com o coração aberto, porque século passado a gente presenciou, a história presenciou o fascismo, o nazismo, lá na Alemanha, de um povo que acreditava que a sua raça era superior às outras, e que ele tinha que dizimar as raças inferiores para que a sua raça prevalecesse. Olha que coisa absurda e ridícula. E a gente olha para Hitler e olha para os fariseus e diz que é absurdo, tem gente tão má nesse mundo, não é? Irmãos, esse mesmo pecado está no nosso coração em potencial, mesmo que em medidas diferentes, em níveis de expressão diferentes. Eu e você podemos ser fascistas do nosso comportamento, impiedosos, implacáveis em condenar as pessoas, as mesmas pessoas que hoje têm sido alvo da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. E isso é muito grave. Ontem o pastor Marcão no Papo Família citou a parábola do credor incompassivo, lá de Mateus 18, 32. Então, um senhor de terra tinha alguns servos e um deles tinha uma dívida impagável com ele. E aí ele, vendo aquela situação e o clamor dele, dizendo: eu não tenho como pagar, essa dívida é impagável, ele diz para aquele servo: olha, eu resolvo perdoar a sua dívida. Assim como é na nossa relação com Deus, temos um Senhor e temos com Ele uma dívida que não poderíamos pagar, nem que nós nos empenhássemos, dando o melhor de nós, a vida inteira, seríamos capazes de pagar a dívida que nós temos com o nosso Senhor. E diz a parábola que aquele homem perdoado saiu dali e se deparou com um conservo dele que devia 100 denários. Uma mixaria em comparação ao que ele devia, e foi perdoado. E diz o texto que ele não perdoou aquele homem. E aquilo chega ao ouvido do Senhor, e segundo Jesus na parábola, ele diz que o Senhor, representando aqui na parábola, o próprio Deus, se voltou para aquele homem e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Irmãos, que parábola assustadora até. O que Jesus está falando? Que nós não temos condição moral de reter o perdão, uma vez que nós fomos alvo do perdão de uma dívida impagável. Nós não temos condições morais de nos colocar em condição de superioridade em relação às pessoas.
e deixar de perdoá-las. Lá na oração do Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, é interessante que quando Jesus acaba a oração, ele retoma um ponto da oração. Ele fala assim: perdoa nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores, e o único ponto da oração que ele retoma quando ele acaba é: porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste perdoará as ofensas de vocês. Eu fiquei chocado quando eu descobri isso, ou seja, Jesus impõe uma condição para nos perdoar. E Ele impõe sobre nós: olha, eu vou entregar aos torturadores, para que, quem sabe, debaixo da tortura, você pague ou você perdoe a dívida daquela pessoa que te deve. Isso é muito sério, é uma revelação dura do Senhor Jesus. Não julguem para que vocês não sejam julgados. A mesma medida que usarem para medir vocês, para medir os outros, vai ser usada para medir vocês. Cuidado com o juízo temerário. Salomão, 1000 anos antes de Cristo, lá em Eclesiastes 7,16, diz: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Algum problema com a justiça e com a sabedoria, irmãos? Não há problema nenhum com a justiça e com a sabedoria. O problema, segundo Salomão, é essa ideia de que eu preciso ser mais sábio, mais justo do que todos o tempo todo. Isso é ser excessivamente justo e sábio. E aí você acaba deixando de ser humano, deixando de se identificar, de se ver como igual. Você começa a se ver mais do que os outros. E aí é preciso que a gente tenha os olhos abertos e o coração quebrantado. Nem Jesus, com toda a sua impecabilidade, procurou mostrar sua própria justiça impondo o erro dos outros, ou expondo o erro dos outros. Sua justiça era autoevidente, e deve ser assim também. Então, o cristão é alguém que olha ao redor e só vê gente igual, por isso trata os outros como gostaria de ser tratado. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem a você. Amém, irmãos? Então, segundo lugar, somos surpreendidos pela graça de Deus quando temos o nosso senso de superioridade maligno, diabólico, destruído. Em terceiro lugar, somos surpreendidos pela graça quando a graça abre caminho para um novo começo. A graça de Deus é sempre um meio pelo qual um novo começo pode acontecer na nossa história ou na história da vida daqueles que estão à nossa volta. Jesus então pergunta para ela: onde é que estão os teus acusadores? Ninguém para te condenar? Eu tampouco te condeno. Eu não vim para ser o condenador do mundo, eu vim para ser o salvador do mundo. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Agora abrace esse projeto de um novo começo, porque essa vida que você está levando não é a vida que Deus tem para você. Os vilões já foram embora, agora vamos tratar aqui da tua vilania, do teu problema. Tem uma coisa aí que está errada, precisa ser consertada. Porque, irmãos queridos, a mensagem da graça não é: já que não dá para vencer, já que o poder do pecado é forte demais, então deixa rolar. Essa não é a mensagem da graça, mas sim, vá e abandone o seu pecado. Jesus expressa repúdio pela hipocrisia dos fariseus, mas também impõe zelo em relação à santidade. Muitas pessoas super enfatizam essa parte do texto que diz: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, não é? Para justificar o seu próprio erro. A pessoa está vivendo em pecado, e aí, quando alguém descobre: mas você também não tem seus pecados não? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? Ou seja, cada um tem seus erros, vamos com calma aí, ninguém tem direito de confrontar ninguém. Pensamento totalmente antibíblico e anti-comunhão, né? O princípio básico da comunhão, prestação de contas, sujeitar-nos uns aos outros em amor. Quando, na verdade, irmãos, eles deixam de lado o fim da história. O fim da história não é quem não estiver pecado que atire a primeira pedra. O fim da história é: abandone a sua vida de pecado. Ou seja, o evangelho não é:
beleza, está perdoado, tranquilo. É mais do que isso, tenha um novo começo a partir de agora. Amém? Graça tem tanto a ver com a certeza do perdão de Deus, quanto com a possibilidade real de se abandonar o pecado de uma vez por todas. Isso é muito mais tremendo, irmãos, até do que receber o perdão, simplesmente. Receber o perdão de Deus é uma coisa imediata, acontece ali, mas Deus não quer simplesmente virar para você e dizer, perdoado, tudo ok, tranquilo, recebeu a graça. Ele quer que a graça dele toque o teu coração e a tua vida e te leve a uma vida não mais de obediência farisaica, legalista, para mostrar superioridade, mas uma vida de obediência, porque foi constrangido pelo amor dele, uma vida de transformação, de novo começo. E esse novo começo, em princípio, pode ser um novo começo que você vai experimentar. Mas se aqueles fariseus já tivessem experimentado um novo começo na vida deles, a partir do Evangelho, eles iam tratar aquela mulher de uma forma diferente, iam abrir para ela a porta de um novo começo na vida dela também, de modo que Jesus propõe um novo começo não só para aquela mulher, mas também para aqueles homens. Todos na história foram alvos de um novo começo. O encontro com Jesus é aquele com o qual, ou diante do qual, a gente não pode sair do mesmo jeito que entrou. A gente se depara com Jesus, com a graça, com o Evangelho, com a beleza de todo esse ensinamento, e a nossa vida não pode continuar da mesma forma. Tem que haver transformação. Segundo aos Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém, irmãos? É uma mensagem básica do Evangelho. Se alguém está em Cristo, não é assim, beleza, Deus te aceita como você está, continua aí numa boa. Não precisa mudar não, fica aí do jeito que você está mesmo. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: venha do jeito que você está, mas não fique do jeito que você está. Vá e não peques mais. Fariseus, vão e parem com esse legalismo hipócrita. Tenham autocrítica, tenham uma reflexão verdadeiramente espiritual e percebam que vocês, se forem analisados e medidos pela lei, estão tão condenados quanto ela. E tem a morte como consequência também, dignos de pena de morte. Assim, por fim, o cristão é alguém que sabe que ele mesmo pode experimentar novidade de vida, bem como os seus semelhantes. E começa a enxergar tudo a partir desse ponto de vista, de que todo mundo é igual, de que todo mundo está afetado pelo pecado e que todo mundo, assim como eu, é alvo da graça e da misericórdia de Deus, e que todo mundo tem não o direito e o merecimento, mas a possibilidade em Cristo de um novo começo, de graça. Isso é a experiência da graça, irmãos. Então o Senhor quer que a gente seja assim. 3 aplicações aqui para a gente encerrar a nossa meditação. A primeira delas, passe adiante a graça recebida, como a parábola do juiz incompassivo, que mostra para a gente que isso não é uma opção na vida do cristão, passar adiante a graça recebida. Sabe aquilo que Estevão sentiu quando ele estava sendo apedrejado pelos seus algozes ali, aqueles que estavam torturando ele, na verdade apedrejando ele até a morte, seus assassinos? E naquele momento, talvez ele tenha se lembrado da oração de Jesus na cruz, dizendo: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Mas naquele momento, se ele não tivesse muito cheio do Espírito Santo, ele não seria capaz de fazer aquela mesma oração. Ele fez. Ele olhou e disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu hoje consigo enxergar que força maligna é essa que está por trás dessa pessoa. Que opressão que está por trás dessa pessoa. E eu tenho misericórdia dela, Senhor. Que o Senhor alcance essa pessoa. Diz o texto que o apóstolo Paulo estava ali entre aquelas pessoas e consentia com a morte de Estevão. Possivelmente a conversão do apóstolo Paulo tenha sido resultado da oração e da intercessão de Estevão no momento que Saulo estava ali consentindo com a sua morte. Coisas tremendas e maravilhosas podem acontecer quando a gente
irmãos, passa adiante a graça recebida, se vê como um devedor impagável, tem uma dívida de gratidão com Deus tamanha que qualquer perdão que a gente venha liberar é fichinha, para usar uma expressão popular. Segunda aplicação, seja paciente com a luta dos seus iguais. Você não está em posição de superioridade em relação a ninguém, por isso seja paciente. Quanta gente, irmãos, teve que ter paciência comigo. Não vou dizer nem no primeiro e no segundo ano, não, até hoje, né? Muita gente está tendo paciência comigo. Mas nos primeiros anos a paciência redobrada. Muita gente tendo paciência com a gente por causa dos nossos pecados. Olhe em volta, reflita. Quanta gente tendo paciência com a gente e a gente não quer ter paciência com o outro. A gente não quer enxergar o outro nas suas lutas e se identificar com eles. Ser compreensivos, essa mesma compreensão com a qual Deus age conosco. Isso é graça. Quando a gente age assim, a gente simplesmente está passando adiante a graça que a gente recebeu de Deus e Ele nos incita a passar adiante. Terceira e última aplicação, abra-se para a boa nova dos novos começos. Abra-se para essa boa nova na sua vida. Se você se identifica com aquela mulher, talvez, caramba, eu estou vivendo uma vida impura. Eu sei que Deus não se agrada da vida que eu estou vivendo, do que eu tenho falado, do que eu tenho feito. Eu me arrependo. Fique ciente de que o Evangelho da Graça quer que você experimente novidade de vida. Muita gente, apesar de ter se convertido, continua caminhando com uma culpa terrível, com peso de culpa, não consegue se perdoar. Tem gente que fala até assim, não, eu sei que Deus já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Mas, irmãos, essa deve ser uma oração nesse caso. Senhor, me ajuda a perdoar até mesmo a mim. Me ajuda a perdoar, a me perdoar e a aceitar, e entender e compreender que o teu perdão não é por merecimento, e é por graça. E além de se abrir para a boa nova do novo começo em mim, eu preciso me abrir para a boa nova de que esse aí que você talvez pense que seja uma pessoa tão má, tão terrível, também deve ter na sua vida a possibilidade de um novo começo aberto. E você pode ser o agente que vai ser usado por Deus para levar essa boa notícia a essa pessoa. Como Jesus passava adiante essa mensagem. Amém? Senhor, queremos te louvar pela tua palavra, Pai. Ela nos expõe, ela revela para nós como passar adiante o amor que recebemos do Senhor. No trato mútuo, que a gente nunca se veja como superior, mas pelo contrário, como a tua palavra nos orienta, até considerando os outros superiores a nós mesmos. Reconhecemos, Senhor, que numa análise autocrítica sincera, o maior dos pecadores somos sempre nós mesmos. Nós não conhecemos a pecaminosidade de ninguém tão profundamente quanto conhecemos a nossa. Por isso te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa nossos pecados, capacita-nos a experimentar de agora em diante um novo começo na nossa vida, na nossa forma de expressar a nossa fé, de cumprir a nossa missão, muito mais parecida com Jesus do que com os escribas e fariseus, ou mesmo daquela mulher impura, condenada à destruição, Senhor. Queremos viver livres do peso e da condenação, mas também livres da opressão do pecado, libertos para uma vida cheia da tua presença, da tua vida, da tua santidade, rumo ao cumprimento pleno do teu projeto em nossas vidas, para a honra, glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, Pai.